Abra sua Bíblia, por favor, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 9. Primeiro culto da primícia de 2019, e eu sei que Deus está fazendo algo forte e poderoso. Eu creio que Deus está fazendo algo inédito. Sabia que quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, parece que nós estamos trabalhando, mas é Ele, na verdade, que está trabalhando por nós. Enquanto nós nos reunimos verdadeiramente na presença de Deus, adoramos verdadeiramente a Deus, buscamos verdadeiramente a face do Senhor, Ele trabalha por nós. Primeiro culto da primícia do ano de 2019, Deus trabalhará. Deus está trabalhando e nós vamos ver o resultado do trabalho dele no decorrer de todo o ano de 2019. Amém? Antes de lermos a palavra, feche seus olhos mais uma vez. Talvez você não tenha entrado ainda adequadamente na presença dele. Talvez o teu espírito não conseguiu ser tocado. Talvez o teu coração não se abriu o suficiente. Mas o Espírito do Eterno ele está presente aqui neste lugar. O Espírito do Eterno é quem trabalha dentro do nosso espírito, nos fazendo encontrar Deus. Peça ao Espírito Santo, me faça encontrar Deus. Nesta reunião, na proporção do que eu preciso receber dele, em todo o ano de 2019. Eu quero apresentar a minha vida, meu ministério, aquilo que eu tenho que desenrolar, aquilo que eu tenho que fazer diferente, aquilo que eu tenho que quebrar, aquilo que eu tenho que conquistar, os meus filhos, a minha casa. Eu não sei, meu Deus, mas eu sei que Tu és vivo, eu sei que Tu és forte, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu podes tornar qualquer um forte e grande. Eu sei que o Senhor já mudou na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, a sorte dos eleitos, daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que se renderão ao nome de Jesus, aqueles que o reconhecerão como Senhor e Salvador, aqueles que não endurecerão o coração diante do que foi feito na cruz do Calvário, aqueles que não querem a confusão do mundo, aqueles que não querem o caminho fácil, mas aqueles que confiam na sua direção. Então nesta noite, vem encontrar com a tua igreja, venha jogar na terra toda a obra do inferno, toda a obra de magia, de feitiçaria, todo o pecado, meu Deus, que é contra ti, que machuca o Senhor Jesus. Meu Deus, venha colocar o sangue precioso de Jesus, toda maldição que tenha entrado aqui dentro deste lugar. Que hoje, meu Deus, haja um ambiente insuportável para a sustentação da maldição, para o prevalecer do inferno. Que hoje, e não amanhã, o Senhor venha descer aqui neste lugar, ser adorado como o Senhor merece ser adorado, e resgatar-nos e atrair-nos para mais perto de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 7 ao 9, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro e a prata que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo
mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu vou ler de novo o versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Somente até aí. Você pode se assentar. O Senhor sempre nos está motivando a crescer, a progredir. Por isso, o nosso foco não deve ser crescer nem progredir, mas amar a Deus. Crescer e progredir é o alvo de Deus para nós. E o nosso alvo para com Deus deve ser amá-lo, mas amá-lo de verdade. Amar e mostrar este amor com obediência, confiando sempre e esperando sempre vencer o invencível, conquistar o impossível, para que toda a vontade de Deus a nosso respeito venha se cumprir. A igreja precisa entender isso. E a palavra diz assim: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas obras do Evangelho. É feliz e abençoado aquele que ensina os outros a amar a Deus. Anunciar o Evangelho nada mais é do que ensinar as pessoas a amarem verdadeiramente a Deus. E 2019, primeira semana, primeiro domingo de 2019, nós precisamos aprender a amar a Deus, nos aprimorar. O nosso amor a Deus, ele precisa ser sempre aprimorado. Tem que ter sempre uma sede, tem que ter sempre uma fome, tem que haver sempre uma inquietação de mais de Deus, mais de Deus. E não só encontrar para nós, mas também fazer as pessoas encontrar Deus, fazer as pessoas amarem a Deus, independente de qualquer prova, dificuldade, independente do que elas tenham vivido ou passado, independente do que elas estejam suportando, ou independente do que elas estejam conquistando ou tenham conquistado. Você já colocou isso no seu coração? Não importa o que uma pessoa tenha perdido, sofrido ou passado. Não importa o que uma pessoa está perdendo, está sofrendo ou passando. Não importa o que uma pessoa esteja vivendo de benefícios, conquistas, felicidades. Você sempre tem que ter no seu coração de que ela precisa amar a Deus. A necessidade da vida dela é amar a Deus. Quem ama a Deus alcança o alvo desta existência. Então, no primeiro domingo de 2019, nós não poderíamos deixar de falar sobre a necessidade de amar a Deus. Nós temos necessidade de amar a Deus. Deus não tem necessidade de ser amado por nós, mas nós temos necessidade de amar a Deus, né? O apóstolo Paulo nos exorta a combater o bom combate, terminar a carreira, guardando a fé. E foi exatamente isso que ele fez. Quando o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, guardei a carreira, cumpri a carreira, completei a carreira e guardei a fé, é porque alguém pode não combater o combate bom, alguém pode combater o combate bom, mas pode não guardar a fé. Nós podemos perder a nossa fé. Você sabia disso? É por isso que Pedro fala, eu vou ler novamente os versículos 7 e 8, ele fala assim: assim acontece
para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína, ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então, o apóstolo Pedro aqui está falando do valor da nossa fé. Porque o valor da nossa fé, ele resulta em louvor, glória e honra. Você vai ser louvado. As pessoas querem ser louvadas aqui nesse mundo, elas querem ser reconhecidas pelo homem, elas querem ganhar o mundo. E a palavra diz que tudo isso aqui passará, que o mundo passará. Tudo que acontece aqui nessa terra, o melhor que seja, é temporário. É passageiro, é perene. Agora, a eternidade, não. A eternidade parece redundante, mas a eternidade é eterna. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro está falando assim: a sua fé, ela vale mais do que o ouro, mesmo que o ouro seja resistente, porque ele é refinado pelo fogo, então ele é muito resistente. Mas a sua fé, ela é mais poderosa, ela é mais forte, ela é mais potente. A sua fé, ela conquista para você o que o ouro não conquista. Então, é muito triste. Nós temos assistido pessoas que perderam muito. Eu posso dizer que eu já conheci pessoas que pode ser, sem nenhum medo de exagero, que perderam tudo. Sabe? Quando você olha para uma pessoa e você fala assim: o que restou? Nada ficou. Só que quando essa pessoa consegue ter fé, então aquilo que ela perdeu passa a não ser nada, porque ela passa a ganhar o louvor, ela passa a ganhar a glória, e ela passa a ganhar a honra da eternidade. Só que as pessoas não acreditam nisso de verdade, porque senão não gastariam tanto tempo olhando para o que se foi. Pastora, é fácil perder? Não. Pastora, é fácil ver todo mundo fazendo, eu não poder fazer? Não. Pastora, é fácil resistir à glória do mundo? Não, porque você é daqui, você nunca esteve lá. Qualquer pessoa que vislumbre uma faísca da glória, larga tudo que tem, tira até a roupa e vai embora. Porque o que tem lá é muito maior, é muito mais poderoso, é muito mais precioso, é verdadeiro, é consistente. Então aqui Pedro está falando sobre o valor da nossa fé. E às vezes nós brincamos com sentimentos, com situações, com atitudes que podem nos fazer perder a nossa fé. E se nós perdemos a fé, nós perdemos a eternidade. Se perdemos a fé, nós perdemos a face de Deus. Se perdermos a nossa fé, muito melhor seria para nós que jamais tivéssemos nascido. Nada terá sentido, nada terá valor, nada terá significado. Porque a nossa fé, ela é a garantia de que nós não pereceremos quando Jesus voltar. A nossa fé, ela é a garantia que nós realmente fomos gerados e nós nascemos de Deus. A nossa fé, ela é a garantia que nós não somos aquela pessoa que deveria pagar pelo que fez, mas que somos aquela pessoa que Jesus levou sobre si as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado, e nos fez ser uma pessoa acima dessas coisas. Mas quem diz isso? Quem valida isso é a nossa fé. Lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Fala comigo, a nossa fé. A nossa fé. Então fala o versículo todo, fala assim: porque todo aquele que é nascido de
não tem fé, você não vence o mundo. O mundo começa a vencer você. Se você não tem fé, você não vence o diabo vai começar a vencer você. Se você não tem fé, você não vence o mal vence você. Pastora, é possível alguém passar por essa vida e nunca ser traído, afetado, roubado, caluniado, ferido, pastora? Não. Pastora, ser traído, caluniado, enganado, roubado, ferido, dói muito. Mas aquele que tem fé, ele vence todas essas coisas. Ele não retribui o mal com o mal, porque ele não crê no mal. Ele acredita no bem. Ele acredita no amor. Ele acredita em Deus, porque ele tem fé. Existe um perigo muito grande de perdermos a fé. E quando nós não guardamos bem as coisas que nós temos, nós as perdemos, né? E aí gastamos um tempão procurando e tendo prejuízos, né? Nós perdemos coisas porque nos distraímos. E a Bíblia tem exemplos de pessoas que não chegaram até o fim porque não guardaram a fé e naufragaram. Você sabe o que é que significa naufragar? Naufragar quer dizer isso. A pessoa tinha um destino, chegar lá. O destino dela foi traçadinho. A Bíblia diz que Deus traça, e eu creio nisso, um destino para cada criatura que nasce debaixo do sol. Ele traçou um destino para você. Pastora, eu só conheci dor e amargura. Não é o destino de Deus para você. Segura a sua fé que seu destino vai chegar. Só que quando a pessoa não tem essa fé, ela se distrai e aí ela perde aquele destino. Ao invés dela chegar no alvo, ela chega em outro lugar que ela não gostaria de chegar. Então, ela afunda. Naufragar é isso. Você afundar. Quando te procurarem aonde Deus te criou para chegar, cadê fulano? Ah, afundou. Está afundado. Ficou em algum ponto lá no fundo. Não chegou aqui não. E é muito triste. A Bíblia traz alguns exemplos muito sérios de pessoas que naufragaram. Tinham um destino, afundou. Noemi, aconteceu isso com ela. Ela saiu de Belém para fugir da fome. O motivo é justo, pastora Cris. Qual é a fome? É certo alguém fugir da fome, pastora? Não. Mas e se para fugir da fome, eu vou para uma direção que a palavra de Deus não me deixa ir? Aí você vai afundar. Porque dá para vencer a fome. O Senhor manda recursos na fome. Ah, mas não é o que eu queria. Mas é um recurso, você está na direção. Pastor, eu não queria comer maná de novo. Tem uma música que fala que quer comer maná é ruim. Maná não é gostoso, maná é péssimo. Maná é uma farinha sem sabor nenhum. Mas passa a ter o sabor do manjar dos deuses. Porque quem comeu maná não voltou para o Egito, continuou seguindo para Canaã. Amém. E não comeu maná para sempre. Entende o que eu digo? Então, a Noemi viveu um momento de fome. Ela podia ter ficado lá, ela podia ter diminuído as refeições, ela podia ter comido uma comida menos nobre, menos gostosa, mas ela estaria em Belém. Sabe o que quer dizer o nome Belém em hebraico? Casa de pão. Ela poderia ficar, porque Belém é casa de pão, então mesmo que estivesse passando por um período difícil, mas depois ia ter pão, porque lá é o lugar de pão. Mas aí ela foi para Moabe. E a palavra de Deus não vai com ninguém para Moabe, porque Moabe, o povo escolheu outro Deus. O povo escolheu um ídolo e colocou no lugar de Deus. O povo fazia tudo que Deus não deixava, acreditava em tudo que Deus não permitia. O povo virava a Deus e ela foi para lá, porque lá tinha comida. Meu Deus, coitada.
da Noemi. Não adianta a pessoa dizer que ela crê em Deus, mas está no caminho oposto ao caminho de Deus. Entende isso? Não adianta você dizer, pastor, eu creio em Deus, mas eu vou abrir uma sociedade, uma pessoa que não crê em Deus. E a palavra diz assim, o que há em comum entre a casa de Deus e os ídolos? Você é a casa de Deus. Você entende isso? Não tem. O problema não é que você não pode, o problema é que Deus não vai com você. O problema é que muita gente fala assim, mas eu creio em Deus, mas eu não vou para a igreja. Mas Deus está na igreja, Deus caminha com a igreja. Quem vai povoar o céu é a igreja. Quem está revolucionando o mundo é a igreja. Quem abre a porta das cadeias é a igreja. Quem resiste e vence o inferno é a igreja. Não adianta. Deus não vai ficar em casa com você. Você pode até crer em Deus, mas você vai perder a sua fé. Você está crendo errado. Você está crendo em Deus, está fazendo errado. Está indo numa direção em que Deus não vai. Está fazendo coisas que Deus não aprova. Né? A gente precisa aprender a agarrar a palavra de Deus. Né? A Noemi, coitada, sabe o que aconteceu com ela lá? Ela perdeu o marido e os 2 filhos, voltou como mendiga. Ela voltou, a Noemi perdeu a fé. Quando ela pede, implora para as noras ficarem em Moabe, e ela fala assim, pelo amor de Deus, eu não tenho nada, sou uma miserável. Eu estou voltando para morrer vivendo de favor. Nada de especial acontecerá mais comigo. Eu não tenho mais filhos para casar com vocês. E ainda que acontecesse um milagre, eu me casasse e tivesse um filho, não daria tempo deles casarem, crescer para casar com vocês. Percebeu a cabeça dela? Esvaziou toda a esperança. Mas aí a fé da Ruth salvou o destino da Noemi. Salvou o nome do marido da Noemi. Entende? É muito sério essas coisas. Não adianta a gente falar que tem fé e fazer aquilo que não está na direção da palavra de Deus. E eu digo para você que está no tempo de você subir de nível espiritual, mudar de fase. Mas escolhas precisam ser feitas e decisões muito sérias, elas precisam ser tomadas. É preciso chegar no final da jornada, mas é preciso guardar a fé. E para atingir este propósito, é preciso guardar a fé. Você tem guardado a sua fé? Se eu não der atenção e não tratar a minha fé como algo precioso, chegará um momento em que eu posso naufragar e perder a direção da minha própria vida. Isso é grave demais. Você precisa valorizar a fé que você tem. Para de resistir ao Espírito Santo. Para de querer manter a sua pirraça. Para de querer depender de alguém ou qualquer coisa para fazer o que é certo e para louvar a Deus e para ensinar as pessoas a amar a Deus. Porque na verdade, se você depende de alguém para amar a Deus e ensinar as pessoas a amar a Deus, é porque você não ama. Você não está nutrindo, você não nutriu o suficiente a sua fé, você não cresceu nessa fé o suficiente. Eu falo isso, você sabe por quê? Que se eu precisasse de um exemplo, de uma mão, de um encorajamento, da paciência de alguém, do ensinamento de alguém para mim amar a Deus, e ensinar alguém a amar a Deus, eu estaria em qualquer lugar desse mundo, mas eu não estaria nunca no púlpito. Você não depende de ninguém. A sua fé diz que é você e o seu Deus. A sua fé diz que se você canta para Deus. Se você prega para Deus. Se você não faz o mal, é porque você quer se preservar na direção desse Deus. Se você não é um feiticeiro gospel, tá sim por aí, aqui não tem não, mas tem por aí que eu já ouvi falar.
Gente que está dentro da igreja e ora contra, quer o mal, tem inveja, cheio do veneno, gente julgadora, gente acusadora, gente sem misericórdia, gente que não tem medo, gente que quando vê o outro perigando perder a fé, fazendo coisas sérias, coisas graves, faz pior do que o incrédulo, julga isso, fica desconjurado, vai orar pelaquela pessoa, vai falar a palavra certa que vai atingir o coração dela. Ela é muito importante para Deus. Você pode não compreendê-la, você pode não aceitar o que ela faz. Ei, mas ela não nasceu para a tua glória, ela nasceu para a glória de Deus. Ou a igreja desperta, ou você vai ficar no meio do caminho, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: combati o bom combate, Paulo falando, terminei a carreira. Fala comigo, guardei a minha fé. O Espírito Santo está querendo entrar na guerra de pessoas aqui que estão perdendo a fé. E aí eu quero, pela minha fé, convidar você a olhar para o que você tem enfrentado, para a desilusão, para a decepção, para o ódio, para a ira, para as confusões, para as bandejas do inferno que tem passado diante de você, e tomar uma decisão que só você pode tomar. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, e eu vou gastar a minha vida ensinando as pessoas a amar esse Deus, e eu quero que o Espírito Santo tenha misericórdia de mim e me ajude nisso. Aí o Senhor te alcançará. Senão, você pode naufragar, e é perigoso naufragar. Fazer escolhas é um grande privilégio, gente. Tem gente que gosta de ser livre. Mãe, por que eu não posso? Pastora, eu não entendo, por que eu não posso? Deus me deu livre-arbítrio, sim. E a responsabilidade de arcar com as consequências também. Toda escolha, ela produz responsabilidade. Pastora, eu não sou livre para escolher, sim, mas é também escravo da consequência das escolhas que você faz. E é bom você saber disso. Livre para escolher, sim, pode fazer. Tá vivo? Deus não te matou? Não quebrou suas pernas? Então faz. Só que as consequências daquilo que você escolheu estarão sempre diante de você. Você não alcançará o fim, não chegará ao final da jornada, se você não guardar muito bem a sua fé. 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 1 e 2 diz assim: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem, fala comigo, se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Tem gente que acredita de graça, acredita naquilo que nunca vai acontecer, acredita, pode morrer de crer e nunca vai chegar a lugar nenhum se não se apegar firmemente à palavra de Deus. A escolha é sua. Se apega, se apegar ao que a palavra diz, está dizendo sobre obedecer a palavra. Muitas pessoas têm vivido projetos falidos, colocando Deus neles, mas não se apegam à palavra. E quando eu tomo um rumo diferente da palavra, eu não chego ao meu destino. Isso é grave demais. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Não consegue. Em nome de Jesus agora vai, porque Deus falou, porque Deus me disse, porque eu creio que Deus. Tudo em vão.
chega a lugar nenhum. E a pessoa tem que ter sobriedade, né? Pelo menos sobriedade, que é a capacidade de olhar e falar assim, não está acontecendo não. O que eu tenho que fazer? Se apegar à palavra, voltar para o caminho da obediência, voltar a mortificar a sua carne, voltar a morrer para si mesmo, para que o renovo do Espírito desça sobre você. A caminhada com Deus, ela não pode ser religiosa, marcada só por compromisso social, ir da igreja, confissão verbal. Tem que haver um confronto de alma, uma busca verdadeira, para que o renovo do Espírito eterno, ele venha sobre a igreja e faça a igreja realmente caminhar na direção da vitória. Por exemplo, do que adianta você prosperar e não dizimar? Você vai para o inferno. A Bíblia diz que ladrão não entra no reino dos céus. Isso não é prosperidade. Você está empobrecendo no teu espírito, está abrindo porta para o devorador. Não vai acontecer. Não adianta a pessoa dizer que ela quer ter uma vida abençoada, sendo que ela é morna, vive no pecado, na mentira, tem um temperamento, tem um comportamento oscilante. Tem pessoas que basta pegar ela, colocar, fazer 3 perguntinhas e fica claro para ela que ela é inimiga de Deus, que ela já desistiu de Deus. Ela é preguiçosa com as coisas espirituais, ela é negligente, ela é falha, ela é relapsa com as coisas de Deus. E Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro. Uma vez eu escutei o testemunho de uma irmã, eu nunca mais me esqueci. Ela falou que ela sentiu no coração durante um culto de todos os dias tirar 15 minutos e ficar na presença de Deus, sem fazer nada. Ela fazia uma oração e dizia, Senhor, estou aqui e eu quero ficar na sua presença. E não fazia nada. Às vezes cantava um louvor, lia um texto da Escritura. Ela fez isso muito tempo, acho que uns 2 anos, estou me lembrando. E parou de fazer. Eu falei assim, todo dia eu tinha 15 minutos ficando aqui. Eu podia estar fazendo tantas outras coisas. E um dia ela chegou na igreja e o Senhor falou diretamente com ela, eu sinto falta daquele tempo que você ficava comigo. Aquilo marcou a alma dela. Porque a gente é muito focado no sentido.